Bem, vamos para a nossa segunda videoaula, né? E como o assunto não pode fugir de um pouquinho de história e um pouquinho de física, vamos falar um pouco de produção de raio-x, voltado para a odontologia. Um breve histórico, né? Ano de descoberta dos raios-x por William Röntgen, 8 de 11 de 1895. Em 1901, ele foi Prêmio Nobel de Física. Experiências iniciais. Bateu várias radiografias a objetos com a própria mão para ver se os raios-x passavam. Ou seja, ele foi o próprio modelo, o próprio cobaia no popular, né? Aqui a foto dele e essa experiência do primeiro raio-x que foi da esposa dele, né? Histórico, professor Otto. Primeira radiografia dentária, 14 dias após a descoberta de Röntgen. E vejam, essa radiografia dentária durou somente 25 minutos para poder sair alguma coisa. Pense na exposição que a pessoa sofreu. Aqui a foto do Dr. Otto. Histórico, Edmund Kells. É um imprescindível uso da radiografia para o diagnóstico clínico. 1899, mais de 100 anos atrás. Aqui é a foto de Kells. Radiação, o que seria, né? Uma radiação eletromagnética, uma radiação X, quando se fala em raios X, em raios gama, é uma radiação eletromagnética que se forma quando elétrons são acelerados por uma alta voltagem e são freados bruscamente contra um anteparo. Caracteriza-se por curtíssimo comprimento de onda. Podem ser produzidos por meio de dois processos. Vamos lá. Tubo de raio-x, que é o processo que nos interessa, né? É um tubo de vidro que foi efetuado um vácuo que possui em seu interior o cátodo e o anodo, ou seja, o polo positivo e o polo negativo. Aqui é a imagem de uma ampola de raio-x odontológico. O tubo de raio-x ele possui uma janela com espessura menor do que o resto da ampola e pelo qual passa o feixe útil com o mínimo de absorção possível. O tubo é colocado dentro de uma calota protetora de chumbo para reduzir a radiação espalhada. Elementos para produção de raio-x: gerador de elétrons, acelerador de elétrons, alvo ou anteparo, o vácuo. Vácuo é a ausência de ar. Gerador de elétrons é um filamento de tungstênio que é aquecido, formando uma nuvem de elétrons, que é o polo negativo. Coloca-se um polo negativo de energia elétrica, pulsante, e outro polo positivo. Liga-se um fio fazendo com que dentro da ampola se forme um campo elétrico magnético, onde o polo positivo vai atrair os elétrons, dando-lhe velocidade. Os elétrons acelerados precisam de um alvo para colidirem, para baterem, né? A ampola de raio-x tem um vácuo para que o ar não atrapalhe a trajetória dos elétrons direcionados para o alvo. Os raios-x estão sendo produzidos em todas as direções dentro da ampola, porém, a mesma é chumbada, e isso impede que os raios-x saiam por outro local que não sejam através da janela. Aqui tem uma imagem
ampola do raio-x, né? Onde aqui temos o filamento e nuvem de elétrons. Assim, o filamento aqui é chamado cátodo, o polo negativo. Aqui a área focal, o alvo de tungstênio, certo? Essa áreazinha aqui. Ampola de vidro, haste de cobre, o vácuo que não pode ter ar aqui dentro, né? E a janela do feixe útil, por onde os raios-x saem. E aqui é o anodo, que é o polo positivo. Os raios-x, os elétrons acelerados colidem com o alvo e dessa colisão geram os fótons de raio-x. Lembrando que 99% aqui dentro é calor e 1% é raio-x. Gerador de elétrons, aqui outra imagem, né? Polo negativo, gerando elétrons. Alvo ou anteparo, que é o polo negativo, onde os elétrons vão colidir em alta velocidade. Componentes do tubo de raio-x. Cátodo é o polo negativo do tubo de raio-x. Divide-se em duas partes, filamento e focalizador. Filamento é um fio de tungstênio com forma espiral, a qual emite elétrons devido ao seu aquecimento, efeito termo-iônico. Focalizador. Para evitar a dispersão dos elétrons produzidos pelo filamento, este elétron é envolvido com uma capa carregada positivamente, de modo a manter os elétrons mais unidos e concentrá-los numa área menor do anodo. Componentes do tubo de raio-x. Continuando. O alvo é a área do anodo onde ocorre o impacto direto dos elétrons. O material utilizado é o tungstênio, devido às suas seguintes razões. Aumenta o número atômico, o que implica em grande eficiência de produção de raio-x. Aumento da condutividade térmica, o que resulta em rápida dissipação de calor produzido. Aumento do ponto de fusão. Aqui tem mais uma imagem do alvo, do cátodo e do anodo, né? Fatores que influenciam no espectro de raio-x. Material do alvo, tensão aplicada ao tubo de raio-x, tipo de suprimento de alta tensão, corrente do tubo. Material alvo. Variação do material alvo afeta o espectro, pois a intensidade de raio-x é proporcional ao número atômico do alvo. Tensão aplicada ao tubo de raio-x. A variação na tensão aplicada ao tubo de raio-x modifica a energia máxima do feixe de radiação. Quanto maior o valor da tensão, kV, aplicada ao tubo, maior é a energia do feixe de raio-x, portanto, maior o seu poder de penetração. Duro, médio e mole. Isso aqui é dos tecidos, né? Corrente do tubo. A intensidade do feixe de raio-x é proporcional à corrente do tubo, ou seja, a MA, ou miliamperagem. Quanto maior a corrente elétrica, maior a intensidade do feixe de raio-x. Ou seja, quanto maior o MA, mais intenso é o feixe de raio-x. Formas de produção de raio-x. Radiação de Bremsstrahlung, radiação característica. Essa primeira é também conhecida como radiação de freamento. Bremsstrahlung ou freamento é produzida quando elétrons acelerados são freados bruscamente contra o alvo ou anteparo durante a movimentação do cátodo para o anodo. Aqui a tradução é Bremse, frear, Strahlung, radiação. Continuando na radiação de freamento,
Em um átomo, vemos seu núcleo e os elétrons em seus orbitais. E, de repente, um elétron em alta velocidade sofre uma alteração e, como consequência, ele pode se chocar com outro elétron ou com um núcleo, como também pode não se chocar com nenhum dos dois. Aqui temos uma ilustração, né? Um elétron acelerado, ele se choca com um elétron que está em uma órbita, esse elétron é ejetado, e o elétron que se chocou com o que estava na órbita, ele é desacelerado. E nessa interação ocorre um fóton de raio-x de alta energia. Continuando com o frenamento, o elétron passando por perto de núcleos em alta velocidade sofre um desvio, porque é uma força de atração, diminuindo a sua velocidade. Quando ele sofre esse desvio, ele libera um fóton de raio-x de alta energia. Todo corpo em velocidade possui energia cinética. Então, quando o elétron, com sua energia cinética, sofreu um desvio, ele teve um freamento e perdeu essa energia, a qual se transformou em radiação. Que radiação é essa? X. Agora vamos para a radiação característica, né? Ocorre quando um elétron acelerado remove um elétron das camadas mais internas do átomo que constitui o alvo. Vamos lá, continuando. O espaço vazio é preenchido por um elétron da camada externa mais próxima, restabelecendo o equilíbrio do átomo. Esta transição de um elétron de uma camada mais externa para uma camada mais interna é acompanhada de emissão de um fóton cuja energia é igual à diferença dos dois níveis envolvidos, e é exatamente o raio-x. Ou seja, um elétron é ejetado de uma camada inferior. Aí o elétron da camada posterior salta para a camada inferior, preenchendo aquele vácuo, aquele espaço, certo? E quando ele sai de uma camada para outra, ele perde uma certa energia. E essa energia que é perdida, ela é o fóton do raio-x, no caso, a radiação característica. Aqui uma ilustração da radiação característica, né? Um fóton de baixa intensidade. Um elétron vem, passa perto, atinge o outro da camada mais externa e fica o espaço. Depois esse espaço é preenchido pelo elétron da camada seguinte. Quando ele preenche esse espaço, libera um fóton de baixa intensidade, porque aqui a gente está falando de raio-x característico. Então, o raio-x característico ele é de baixa intensidade. Radiação característica, na verdade, são emissões de radiação, ou seja, elétrons são arrancados do orbital e vão chegando outros elétrons para preencher esse espaço, aproximando-se cada vez mais do núcleo. O que nos interessa é o que acontece com a camada K e L, porque os orbitais da camada K têm energia de ligação e formam radiação útil para fazermos radiografia, certo? Camada K e L. Aqui tem uma ilustraçãozinha para a primeira camada K, a segunda camada L. As outras camadas vão emitir fótons de raio-x, mas com energia muito baixa, que não são úteis. O que interessa aqui é da camada K e L. Se um elétron é ejetado da camada K, aí um elétron da camada L vai preencher essa vacância. Quando esse elétron sai daqui para cá, ele emite um fóton de radiação X, que é útil ainda para nós, certo? Bom, pessoal, foi só uma introduçãozinha básica, tá? Qualquer coisa, a gente vai conversando e tirando dúvidas. Esses dois vídeos são das aulas do dia 5. Espero que tenham dado uma breve esclarecida para vocês, tá certo? Obrigado.